Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 647, divisão da lei natural. Vamos lá? 647. Toda a lei de Deus está contida na máxima do amor ao próximo ensinada por Jesus? Certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens uns para com os outros, mas é preciso mostrar a eles a sua aplicação, pois, do contrário, deixarão de praticá-la como fazem até hoje. Aliás, a lei natural abrange todas as circunstâncias da vida. Essa máxima é apenas uma parte da lei. Os homens necessitam de regras precisas. Os preceitos gerais e muito vagos deixam muitas portas abertas a interpretações. Muito bem. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eis toda a lei e o profeta, disse Jesus. Naturalmente, essa transformação íntima nos sentimentos, na vitória em relação às paixões que nos governam, ela nos trará um bem-estar. Porque se nós olharmos muito honestamente sobre as reações, sobre as atitudes, sobre as nossas aflições e conflitos, nós vamos identificar em nós uma fraqueza. Ah, mas fulano fez certas coisas para mim. Não. O problema não está nele. O problema está em nós que não conseguimos admitir ou aceitar que aquele fulano tem o direito de fazer o que ele quiser. Porque Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós possamos encontrar o caminho da perfeição. E Ele não deu só para nós, Ele deu para todas as criaturas do universo. Então, a lei de amor, ela vai nos permitindo, nesse momento da nossa evolução, encontrar os meios para superarmos as paixões e nos tornarmos pessoas mais felizes, porque aquele que não tem conflito, que não tem revolta, que não tem problemas, ele é uma pessoa mais feliz, naturalmente. Mas dentro de um universo, há muitas outras leis que nós ainda não temos condições de assimilar. A própria existência de Deus, né, que é lá na questão, no início do Livro dos Espíritos, acho que é a questão número 10, o homem tem a possibilidade de compreender a natureza íntima de Deus? E ele diz que não, porque nos faltam sentidos para isso. Então, hoje, no momento evolutivo que nós nos encontramos, a lei de amor é o nosso principal objetivo. Nós precisamos nos determinar, nós precisamos nos esforçar para cumpri-la da melhor forma. Esse é o objetivo nesse momento. Atingido esse objetivo, quando nós passarmos pelo mundo de regeneração que se aproxima e conseguirmos viver num mundo feliz, outros objetivos virão. E outras faces da lei universal nós vamos conhecer, que hoje estão fora do nosso alcance. É por isso que ele coloca que a lei de amor não resume tudo. Há muitas outras situações, regras e consequências, né, da lei natural que, pelo nosso atraso evolutivo, nós ainda não temos condições de perceber. Só vamos atingir esse conhecimento quando tivermos maturidade para avaliá-lo. Então, nesse momento, a lei de amor é o ápice, é o nosso grande objetivo na nossa existência. Mas, uma vez atingido esse objetivo, outros virão, porque desmaterializados ou menos materializados, né, com corpos mais sutis, teremos essa sensibilidade para perceber melhor a existência e compreender a natureza íntima de Deus e, consequentemente, encontrar caminhos novos, né, diante dos desafios da nossa existência. 648. Que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, e, por fim,
a de justiça, amor e caridade. Essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés e pode abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenham qualquer coisa de absoluta, como não o têm os demais sistemas de classificação, que dependem do ponto de vista sob o qual se considere uma coisa. A última lei é a mais importante. É por meio dela que o homem pode adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Essa divisão, né, das leis em 10 partes é mais didática e para a gente trazer, ter uma percepção maior de como atingir a última. Porque quando nós conseguirmos atingir e praticar plenamente a lei de justiça, amor e caridade, todas as outras estão embutidas nas atitudes que nós tomarmos a partir dessa lei. Então, a lei de destruição, a lei do trabalho, a lei da adoração, todas essas relações, elas estão vinculadas ao sentimento que nós temos um para com os outros. A compreensão da vontade de Deus, né, na lei de destruição, na lei de conservação, tudo isso são processos para nós chegarmos à lei de justiça, amor e caridade. Porque à medida em que nós compreendermos a justiça infinita do Pai, vamos aceitar com serenidade as transformações do planeta na destruição sísmica que ocorre de vez em quando, alguns terremotos, maremotos. Nós vamos compreender essa necessidade que temos de passar por essas aflições, né, que vão ser estudadas em questões posteriores. Então, a lei de justiça, amor e caridade é o nosso objetivo atual. As outras são caminhos que nos levarão até ela. E, didaticamente, Kardec, então, vai fazer a divisão. No próximo capítulo, capítulo 2, ele vai começar a estudar uma por uma. E a primeira é a lei de adoração, que nós vamos já iniciar hoje. Então, é claro que essa divisão, ele fala de Moisés, né? Moisés, quando traz os 10 mandamentos, ele nos fala dessas relações sociais, né? Como nos relacionarmos com Deus, o amando sobre todas as coisas, sobre o trabalho, sobre a resignação diante das situações, né? Não tendo inveja, não cobiçando as coisas de outras pessoas, vivendo em família. Então, essas leis naturais, elas estão contidas lá nos 10 mandamentos, que nós ainda temos dificuldade de praticar. O que é importante é que tenhamos consciência que tudo nos levará à compreensão da justiça do Pai. Quando a compreendermos, praticaremos a lei de justiça, de amor e caridade, porque, compreendendo o próximo, nós vamos amá-lo, e a caridade é um instrumento para demonstrarmos esse amor. Então, vamos seguir, capítulo 2 desse livro, né? Lei de adoração. Objetivo da adoração. 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, o homem aproxima sua alma de Deus. Muito bem. Ao longo dos milênios, nós fomos evoluindo e modificando a nossa relação com o Criador. Quando lá nas primeiras encarnações, nós víamos Deus como um ser punitivo e enxergávamos a sua ira no trovão, no vulcão, na chuva, e acabamos determinando que seriam muitos deuses, né? Um para cada ação. Deus da guerra, Deus do amor. Evoluímos um pouco e compreendemos que a natureza, que Deus é único e que todas as outras coisas são efeitos naturais. Então, nós passamos a aceitar Deus, mas como sendo Ele onipotente, único, infinitamente justo, bom, poderoso, nós acabamos adorando Deus numa relação de troca. Então, eu adoro ao Senhor desde que Ele faça um milagre por mim.
E muitas das etnias da nossa época ainda vivem esse período, de adorarmos a Deus como alguém que vai nos servir. Não é assim? Quando nós buscamos um milagre, quando fazemos uma novena, fazemos as procissões, para quê? Para que Deus atenda os nossos desejos. Então nós o adoramos, mas esperamos algo em troca. O Espiritismo nos revela que Deus, ele não interfere diretamente na nossa vida. Os milagres, que são situações extraordinárias, né? Eles acabam sendo explicados pela manipulação do fluido cósmico universal, pela força do pensamento, pela evolução moral daquele que deseja. E Cristo veio nos dizer que a nossa fé irá nos curar. Então passamos a adorar a Deus como um ser supremo, de infinita justiça, de amor e misericórdia, mas que ele não irá interceder na sua lei, que é o livre-arbítrio. Então, como ele rege todo o universo? Ele rege o universo através de leis naturais e imutáveis. São leis perfeitas. Então, ele criou essas leis e nós vamos nos aproximando dela e sendo mais felizes, ou nos afastando dela e colhendo as consequências disso. Ele não vai interferir diretamente na nossa existência. Mas nós continuamos amando a Deus sobre todas as coisas. Nós continuamos adorando o Pai, porque acreditamos na sua onipotência, na sua presença, na sua justiça infinita. Mudamos o foco. À medida que evoluirmos, nós vamos alterando isso também, sempre na busca do conhecimento, da compreensão da divindade, que hoje, para nós espíritas, já não é um ser que vai nos fazer favores. Ele é infinitamente justo, não vai favorecer um em detrimento de outros. Né? Eu só vou curar aqueles que têm fé em mim. Não é isso. Nós é que somos responsáveis pelas nossas doenças e também nós é que encontraremos o caminho para as nossas curas. Ele nos dá os meios, por isso infinitamente misericordioso. Então a adoração a Deus foi modificando, mas ainda é algo que nos toca, porque a confiança de que existe um ser maior, que olha por todos nós e que nos ama como filhos, isso nos dá força para seguir em frente e vencer a nós mesmos. 650. A adoração resulta de um sentimento inato ou é fruto de um ensino? Sentimento inato como o da divindade. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, desde os primórdios, como eu disse, nas primeiras encarnações, nós já tínhamos uma noção que existe um ser maior. Por isso, a compreensão de que existe Deus é inata. Mas a forma que nós vamos adorando vai se modificando ao longo do tempo, à medida em que nós vamos evoluindo. Então, a adoração em si, ela está dentro de nós desde a nossa criação, mas nós vamos compreendendo melhor a divindade à medida em que vamos evoluindo. Por isso mudamos as nossas relações com ele. Não é? 651. Houve povos desprovidos de todo sentimento de adoração? Não, porque jamais houve povos ateus. Todos compreendem que acima deles há um ser superior, um ser supremo, perdão. Então é bem isso, né? A consciência de que Deus existe, ela é inata. A forma em que nós vamos conviver com ele é que vai se adaptando a partir da nossa evolução. Então, quando éramos espíritos mais primitivos, nós acreditávamos que sacrificar animais, pessoas, agradava a Deus. Hoje nós compreendemos que ele é amor e que destruir a sua criação não lhe vai trazer nenhum agrado. Ao contrário, né? Nos trará uma consciência pesada. Então, tudo isso vai mudando à medida em que nós vamos evoluindo. 652. Pode-se considerar a adoração como tendo sua fonte na lei natural? Ela faz parte da lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem.
É por isso que encontramos a adoração entre todos os povos, embora sob formas diferentes. Então, como foi dito, nós fomos criados simples e ignorantes, e a centelha do amor está em nossos corações. Nós temos essa percepção, essa intuição de que existe um ser maior que olha por nós, que nos ama e que nos ajuda a evoluir. Isso desde as primeiras encarnações. Então, à medida em que vamos evoluindo, nós vamos compreendendo melhor essas relações com Deus. Muito bem, nosso tempo está esgotado. A semana que vem nós vamos continuar nesse mesmo tema, adoração exterior, a questão 653. Vamos à prece? Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco, em que pudemos aprender um pouco mais sobre a condução do universo pelas mãos soberanas, misericordiosas e justas do nosso Pai. Que possamos ter olhos para ver essa justiça, sentir essa misericórdia e, fortalecidos, vencer a nós mesmos na busca da evolução que nos levará à perfeição. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa semana a todos.